Eu sou a Cris Soares, para quem ainda não me conhece. Eu sou a idealizadora do Viva Metodologia Ativa. É um projeto educacional inovador, voltado para metodologias ativas, né? A gente quer falar de metodologia ativa o tempo todo, desse aluno protagonista, do quanto a gente pode abrir possibilidades na escola. E eu nem falo mais sala de aula, né? Chega de pensar que a aula acontece dentro da sala de aula, né? Acho que a Paulinha vai contar muito isso aqui hoje para vocês. E a gente tem esse espaço aqui de diálogo, de compartilhamento de ideias, de trocas. Então, a ideia aqui é sempre trocar, sempre dividir com vocês, compartilhar, falar e ouvir, né? Eu acho que essa é a grande, a coisa boa mesmo. É a gente poder contar um pouco do que a gente faz, mas ouvir também outras referências e tudo mais. Esse mês a gente vai falar de... É um mês mão na massa, é um mês de falar de práticas, falar de prática pedagógica, do que o professor pode proporcionar e com seus alunos, né? E pensar a educação fora da sala de aula, pensar em uma educação disruptiva, justamente que vai contra essa alienação e que pode explodir aí, né? Eu acho que é despertar no aluno o desejo de aprender. Esse é o nosso maior objetivo, maior propósito, e o Viva tem esse olhar para a educação. Então, depois quem quiser conhecer um pouquinho mais, manda aí para a gente, que a gente conta um pouquinho mais como que a gente estrutura tudo isso, né? Porque acho que uma grande dificuldade quando a gente fala de construtivismo, de metodologia ativa e tudo mais, vem aquela ideia, é muito solto. Eu não vou conseguir fazer. Isso daí, mas como que eu vou garantir que o meu aluno vai aprender? Né? Então, são várias angústias que permeiam a escola, da gestão à sala de aula, e que trava, né? São questões que travam o desenvolvimento, que travam o crescimento. Então, é romper com algumas crenças militantes, algumas crenças com alguns paradigmas que realmente não deixam a gente sair do lugar. E hoje, então, como esse mês é mês mão na massa, vai ser um mês que a gente vai convidar professores inovadores, professores que saem da casinha, que mudam a perspectiva de aula, né? Entendendo a aula um espaço muito maior de aprendizagem. E hoje a gente começa, então, esse mês de setembro, mão na massa, com a Paula. Paulinha, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, que delícia. Confesso que eu estava com um friozinho na barriga, como a Cris estava falando aqui antes de começar a gravação. Eu não gosto muito dessa minha imagem exposta, se eu pudesse eu punha uma carinha aí, um emoji, para cobrir meu rosto. Então eu estou aqui ousando aparecer para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, né? Chão de escola, chão de creche, só para compartilhar mesmo, valorizar um pouco a nossa profissão, né, Cris? Que eu acho que a gente está no momento em que a educação está sendo tão mal vista, então vamos valorizar também as conquistas que a gente tem. Com certeza, com certeza. E eu acho que é muito legal esse contexto da escola pública também, né? Porque às vezes o professor ele fala assim: eu não faço porque eu não tenho recurso. Eu não faço porque a internet lá na escola é péssima. Mas eu não tenho computador. Mas eu não tenho um espaço muito rico. Mas eu não tenho material, né, disponível, não sei o quê. Então, gente, é falar do que se faz com o que se tem. É disso que se trata, né? E a gente tem tanto, mas, na verdade, a gente não precisa do recurso, a gente precisa do olhar. A gente precisa mudar o nosso olhar e conseguir enxergar em tudo que a gente tem uma possibilidade. Né? Eu acho que é daí que se trata. Mas contando um pouquinho, então, a Paulinha, nós nos conhecemos em 2018 na Suécia, no Reencontro Internacional de Educadores Freinet, um evento que acontece a cada 2 anos, e em 2018 foi na Suécia, em 2020 acabou não rolando, né? Iríamos nos encontrar. Isso que a gente está na cidade vizinha, mas a gente muito chique, então a gente só gosta de se encontrar nos eventos. Nós íamos nos encontrar aí no Canadá o ano passado, mas acabou não acontecendo. Mas o próximo estaremos lá, né?
Sim. Se Deus quiser. O movimento Frenê tem isso de bom, né? A gente se encontra no movimento Frenê e segue na vida, né, Cris? Então, já fui aí, conheci sua escola, a gente já ampliou esses contatos, uma delícia. Com certeza, com certeza. Então, gente, é uma pessoa que tem muito a agregar, tem muito aqui para compartilhar com a gente. E eu queria que você contasse primeiro um pouquinho do seu lugar de fala, né? Quem é a Paula, antes de tudo? Essa mulher menina que eu conheço assim, brincalhona, risonha, sempre, criança, não é criança, é criança. Então, eu sou Paula e eu sou formada em pedagogia há 18 anos. Não, há 18 anos eu trabalho com pedagogia, sou formada antes. Eu conto que meu primeiro emprego como professora foi 3 dias depois que meu filho mais novo nasceu. Então, não tem como esquecer. Eu tenho 44 anos, apesar de ter essa cara de menina, e tenho 2 filhos moços já, um de 22 e um de 18. Então, estou conseguindo ficar mais atenta ainda às coisas de educação. Eles são meus parceiros em tudo. O meu filho mais velho, que foi comigo para a Suécia, pretende ser professor, tá? Já está encaminhado, já tem dado aulas, né, de matemática e física. A gente está até pensando em fazer um podcast, Cris, de investiga a ação, tanto na faculdade como na creche. Então, a gente está pensando em fazer essa parceria. Então, é muito gostoso. Eu adoro estudar, gente, e eu estou aqui faz um tempão na educação. Eu tenho a pedagogia, fiz mestrado em educação com foco em leitura. Tenho também pós-graduação em TEA, que é o autismo, em Libras. Então, eu não paro de estudar, não. Tem psicopedagogia também. Mas é que vai tudo se agregando, né? Então, tá tranquilo e gostoso. Adoro, adoro, gente. É uma honra estar aqui com essa mulher maravilhosa que está aí lutando, rodando o Brasil, né, Cris? Para levar o Viva, que é uma proposta super diferenciada, mais respeitosa com as crianças. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceito e por estar aqui, super disposta a compartilhar tudo isso de bom, né? Eu acho que é sempre olhar para o. É a teoria com a prática, né? Eu não consigo ver isso dissociado, não dá para entender uma coisa sem a outra, né? Então, eu falo tanto para os professores sobre formação, sobre a importância da gente. Porque por mais que a gente veja a teoria lá na faculdade, é na prática que a gente vai validar aquilo que nós vimos e depois a gente tem que revisitar para falar, isso faz sentido? Né? O que faz sentido de tudo aquilo que eu vi, agora que eu tenho a minha experiência, agora que eu estou com a mão na massa, que eu estou nesse lugar, né? Então, eu acho que é super importante. E imagina, eu que agradeço por esse momento incrível. Eu, inclusive, separei uma citação do Freinet também, vou falar bastante de Freinet aqui, que é meu principal suporte, né? Que diz assim: bem sei que os construtores estão sempre construindo, e haverá quem os acuse de desordem e de impotência, pois muitas vezes você não terá a satisfação de fincar o ramo simbólico no topo da construção. As paredes ficam por rebocar, as janelas inacabadas, as divisórias dos andares talvez nem começadas. Mas outros, depois de você, e os próprios interessados, continuarão a construção, desde que você tenha conservado neles a mentalidade de construtores invencíveis. Nada é tão exultante quanto um canteiro de obras, sobretudo se nele se constroem homens. E eu peguei essa citação para dizer assim, que eu sinto que eu estou em constante construção, e que nesse momento eu estou construindo lá minhas paredes, que são minhas teorias, vou fazendo meus estudos, a minha observação da prática. Essa construção para mim representa, tanto que as coisas que eu vou contar aqui para vocês, que eu separei algumas imagens para mostrar, é o que está agora, é parte dessa história até aqui. E daqui para frente vão continuar outras construções. Então, vocês vão ver coisas
inacabadas, coisas que vão parecer que é desleixo, simples assim, né? Porque é um canteiro de obras a minha vida como professora também. Então, eu acho que é um bom jeito da gente começar essa conversa. Muito legal, muito legal. E é isso, né? A gente tá. Porque a gente. O que nos faz hoje ser quem somos é a nossa história. É justamente essas obras, essas possibilidades, as vivências que nós tivemos e tudo mais. Então, o que a gente pensa hoje é diferente do que a gente pensava antes da pandemia, por exemplo. Né? A pandemia trouxe um repensar de tantas práticas, do nosso olhar sobre tantas coisas e tudo mais. Então, sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre os nossos alunos. Então, realmente estar aberto a sempre buscar cada tijolinho, né? Sim. Adorei esse início já. A Cris pediu para eu contar assim um pouquinho, desde o começo não é nem do dia, nem da semana, não sei explicar, mas assim, como que parte do planejamento para a prática, para a avaliação, para a reflexão e volta para o planejamento. Então, eu organizei as fotos pensando nisso. Mas antes de continuar, quero falar oi para a Dani, que a Dani entrou. Oi, Dani, que saudade de você, que bom que você está aqui. Oi, Paulinha! Estou muito feliz, muito feliz. Gostoso. Beijo. Obrigada. Estou vendo um monte de gente que eu convidei por aqui. Cris, que delícia. Que legal, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que esse seja um espaço e uma motivação, né, para a gente continuar, para a gente reacender o nosso brilho no olhar e ser mais um empurrãozinho aí para continuar nessa crescente busca pela nossa evolução profissional, pessoal, para de fato trazer significado maior para os alunos. Gostoso. Posso começar a apresentação, que está meio... Pode sim. E daí você vai me ajudando com o tempo, por favor, senão... É uma guia ou uma janela? Uma janela, né? Pode ser. Aí você clica em cima. Tá aparecendo? Tá começando. Aí, joia. Se eu diminuo assim, vocês conseguem ver ainda ou não? Não. Não. Então, eu não vou ver vocês. Que pena. Ó, para pensar meu planejamento, gente, eu fiz um slide, os outros são só foto, praticamente. Mas eu fiz um slide para contar quantas coisas cabem na minha cachola aqui para fazer o planejamento, por exemplo, de uma semana. Então, eu sento no domingo, normalmente, e penso assim, na BNCC, que tem que estar também no meu planejamento, no plano da rede, o plano de ensino da rede, o plano de ensino da minha unidade, onde eu trabalho. Daí eu considero tudo que eu ando estudando, minha dupla aí tá aí no público junto, ele tem me acompanhado nas minhas crises. Eu chego segunda-feira e falo assim, olha, eu estudei tal coisa, vamos ver se a gente consegue pôr em prática. E daí ele vai no embalo comigo nas reflexões, é uma delícia, Wellington. Muito bom ter você na minha vida, amigo. Daí tem alguns autores que eu sempre recorro, a gente brinca que são nossas referências, né? Freinet, principalmente, e atualmente eu tenho usado muito a Carol Tomé, que fala da relação da criança com a natureza e de inclusão. Tem também o Paulo Fock, que os estudos sobre a primeiríssima infância são muito recentes, e o Paulo Fock tem se destacado nessas conversas. E uso também bastante, pesquiso muito, estudo muito com a Elisama Santos sobre comunicação não violenta. Tem sido muito legal. Mas tem muitas outras pessoas, gente. Eu vou até citar para vocês a Montessori, a Escutatória, que é uma página no Instagram que também fala sobre educação infantil. Então, o que mais conta, assim, para mim são estes. Mas tem outras referências também, tem a Gabriela Tebet na Unicamp, a Cidinha, muito legal. As trocas entre as pessoas,
as trocas entre outros educadores, tudo isso aparece no meu planejamento. E a minha história de vida, que nem a Cris estava falando, a nossa história de vida, ela não tem como não ser subjetivo, né, gente? Tudo que a gente faz conta do nosso olhar também para a vida. Então, essa Paula brincalhona que a Cris apresentou, eu sou assim, então é isso que as crianças acabam tendo no planejamento, né? Essa folia toda. Também tem que contar, tem que entender essa questão que é mais material mesmo, que a Cris estava falando, por exemplo, da escola pública. Que tipo de material eu tenho à minha mão para pôr em prática o planejamento, que espaço que eu tenho disponível agora, por exemplo, na pandemia, pós-pandemia, quase pós-pandemia, né, gente? A indicação é que a gente fique mais em espaços abertos, como que são as condições de trabalho e as parcerias que a gente tem, né? Isso tudo faz diferença na hora de elaborar o planejamento. Mas, principalmente, eu conto com esse olhar da criança. Eu olho para a criança para fazer o planejamento, é dela que parte, né? Então, eu respeito muito as crianças, as identidades delas, e mantenho sempre o meu olhar atento para ver essa vida que acontece na escola, o que está lá no cotidiano, o que apareceu na relação entre as crianças que eu posso levar para o meu planejamento, o que as crianças estão me contando através do dia a dia. O que a família trouxe para mim de informação sobre o final de semana, ou sobre o que a criança levou para casa. Eu fiz tal coisa. Tudo isso me mostra a relevância, a importância daquele trabalho para aquela criança, né? E as minhas reflexões a partir dos registros que eu faço do cotidiano. Então, tudo isso entra no meu planejamento. Então, meu planejamento, às vezes, pode parecer só uma listinha de coisas que eu quero fazer, mas tudo isso foi pensado para montar aquela listinha. E, inclusive, antigamente eu fazia um planejamento estilo semanário, e agora isso está começando a mudar, mas ainda estou num processo. Essa é uma parte da casa que a parede caiu, e eu preciso construir de novo. Queria contar um pouquinho, começar contando da entrada, o momento da entrada. Desde o momento da entrada, eu penso na criança. Então, eu acredito na pedagogia do trabalho. O Freinet tem um dos livros dele que chama Educação do Trabalho, que um capítulo inteiro é só sobre a criança quer trabalhar da mesma forma que ela quer alimentar-se. Então, considerando isso, é a criança que vai tirar a própria agenda da mochila para guardar a agenda ali. Se vocês olharem essas imagens, aqui ele procurou a agenda, aqui ele está olhando, fuçando para encontrar, não achou, então ele fecha o zíper, e a gente vai lá e elabora a atividade de coordenação motora fina, né, gente? A vida já tem a coordenação motora fina. Ele fecha e procura no outro zíper, achou. Ele achou, dá uma conferidinha no nome dele, que eu normalmente coloco o nome e uma fotinho, e vai guardar na caixa, que é o local de guardar as agendas. Ele dá essa espiadinha, não sei se dá para ver aqui, se ficou muito pequena, ele dá uma olhadinha para ver quem que já chegou na sala, porque quem já chegou já está com a agenda, e coloca dele. A hora que ele coloca, ele percebe que colocou errada, então ele vira e arruma do jeitinho dele. Então, trabalho concluído com sucesso. Eu adoro esse registro, gente, foi muito bonitinho acompanhar. Quando a gente fotografa e depois vê os flashes, assim, as partes do trabalho, dá para ver mais nitidamente para onde está indo o olhar da criança. Outra coisa que... Pode falar. E perfeito, assim, porque às vezes eu ouço muito que... Maria, fecha seu microfone para a gente. Aí, obrigada. O quanto é legal você trazer esse olhar sensível, né? Então, assim, olha a construção que aconteceu num guardar a agenda. Não aí, não. Vai mexer alguma Porque, às vezes, o professor, ele tem em mente que Sim. o conhecimento, o aprendizado, ele se dá lá na apostila, lá no material, lá no registro, né? Naquele registro sem reflexão, repetitivo, sem significado.
E aí o pior, que aí esse mesmo educador, ele vira e fala assim, ah, porque o pai não entende. Aham. Mas ele não entende antes. Sim, Como é que e é o nosso pai... papel, ao invés de achar culpados, então, tá, se o pai não entende, o que você vai fazer com relação a isso? Exato. Vamos contar para ele? Vamos fazer uma fotografia assim e falar das etapas, para que ele entenda? Porque nesse trabalho tem letramento, se você for olhar, tem a questão da identidade, tanto da criança como do grupo, tem a construção da autonomia, tem a confiança que a criança ganha em si mesma. Você confia nela para ela fazer esse trabalho, né? Autoestima, a construção da autoestima dessa Sim, criança. E aí, quando sim, ela se sente empoderada, ela vai embora, né? Por isso que ela deslancha. sim. Ela não está acuada, ela não está com medo. Então, acho que o primeiro ponto aí quer dizer, eu já anotei 2 aqui, né? Do planejamento tipo semanário, que você falou que está em construção, acho que a primeira dica que fica aqui para a gente é resiliência. Uhum. Aceitar que o professor ele pode ir e vir, ele pode experimentar, né? E vivenciar, repensar e reconstruir, tá tudo bem. A gente Sim, voltar 2 casas e começar de novo, né? sim. Faz parte dessa construção. Sim, e cada momento é um, né? Esse tipo de trabalho, agora na pandemia, a gente não está fazendo, né? Porque o material tem que ficar tudo separado, é higienizado, é de uma outra forma, né? Mas a gente dá um jeito de garantir a autonomia. Uma outra coisa que eu pontuei nesse slide que eu queria falar é sobre o protagonismo do professor. Então, da mesma forma que eu acredito que a criança é capaz, eu tenho que me ver capaz também de olhar para isso com essa beleza. Então, eu tenho experimentado muito contar essas histórias através de poesia. Então, eu vou ler uma poesia que eu fiz sobre essa imagem para vocês. Parece uma coisa tão simples, mas cada ação carrega um saber. Tirar a agenda da mochila é mais do que parece ser. Começa com a busca por ela, um abre e fecha de zíper, quando encontra é uma festa, e passa para a tarefa seguinte: achar o próprio nome e levar perto das dos colegas, colocá-la ali na caixa, garantindo que está certa. As habilidades ali trabalhadas são tantas que ninguém acredita. São as manuais e coordenadas, as de ordem, as de leitura, as de escrita. Que linda, E amei. essa poesia, junto com essas fotos, foi na agenda para as famílias. Então, na época, foi muito importante, assim, valorizar a criança. Esse é o meu papel como educador na creche, principalmente, dar voz para as crianças através dos registros, né? Outra coisa que eu faço, ainda no horário de entrada, gente, é preparar um convite. É um convite diferenciado para as crianças, então, quando eles chegam, eu gosto de deixar um espaço que faça uma relação entre o trabalho já feito no dia anterior ou na semana anterior com o que vai ser proposto naquele dia. Então, aqui, por exemplo, a gente trabalhou com essa vaquinha, nem parece muito uma vaca, né, mas para as crianças tá valendo. A gente trabalhou com essa vaquinha na véspera e nesse dia eu ia fazer um trabalho de ordenha. Então, eu deixei a vaquinha ali, e uma criança chegou e estava frio, e falou que estava com frio, e quis pôr o gorro em cima da vaquinha, e daí as próximas crianças que chegaram dialogaram com isso também, foi muito legal. Ou, muitas vezes, eu ponho o próprio plano de trabalho, o que a gente vai fazer no dia, na porta. Então, aqui tem o dia do mês que a gente estava, o que a gente ia fazer, eu pus os principais itens só, uma foto do local que a gente iria frequentar naquela data, o livro que seria lido e o calendário que a própria criança chegou e desenhou como é que estava o clima. Então, tudo isso é um convite e, ao mesmo tempo, é uma organização para a criança, né? Ela comunica, ela faz combinados com a criança, ali tem o registro diário, então tem a mão da criança ali. Então, é bem legal fazer esse convite antes da entrada. E quando as crianças entram, agora, principalmente na pandemia, essa foto é desse ano, agora desse mês, a gente faz a rotina do dia. Aqui está no nosso livro da vida,
que é o livro que conta a história da turma, e eu vou desenhando junto com eles. Então, isso é construído com eles. Na sala, a gente vai ficar na sala no primeiro momento, depois a gente vai para a hora do café, depois a gente vai para o parque, depois vai ter uma roda. Essa criança estava na primeira semana de trabalho, adorou um brinquedo que era um tubarão, então ele quis levar o tubarão para o parque, então a gente desenhou aqui bem pequenininho o tubarão escorregando. Tudo isso vai dando sentido de coletividade, né? É o grupo. E nesse momento de adaptação, é importante para eles verem em que ponto que está. Então, várias vezes eles retornam a esses combinados e falam assim, a gente já estava na sala, já fez o café, então a gente agora pode ir para o parque? Então, você trabalha a autonomia, você trabalha o senso do eu, o outro e o nós, que é uma das coisas da BNCC. E tem também, eu até pensei na invariante 22 do Freinet. Freinet tem, as invariantes são coisas que não variam independente do lugar onde você está trabalhando, né? A invariante 22 fala da ordem e a disciplina, que são tão necessárias na sala de aula. É uma ordem que é viva. Então, essa organização foram as próprias crianças que fizeram, mas ela é essencial para que o trabalho aconteça. Muito legal, né? Amarrar tudo isso, desde amarrar um dia no outro, como você faz ali junto com as crianças, e mostrar que, assim, não é porque a gente não está naquele formato tradicional, fechado, que não tem organização, né? Ao contrário, para que tudo isso funcione, faça sentido, tenha coerência, você cria toda uma trilha de aprendizagem com esse aluno, e as coisas têm que estar combinadas, né? O planejamento e a organização, e eles fazerem parte dessa ordem é super importante, porque muitas vezes o que eu percebo de preocupação nas escolas é isso. Mas se eu tirar o sinal, por exemplo, se eu tirar... a escola tem a ideia de que se ela não estiver monitorando o aluno o tempo todo, ela perde a mão, ele deixa de aprender, ele deixa... Então, assim, ela vê mais perdas do que ganhos, né? Uhum. Então, eu acho que é muito legal quando você traz isso, mostrando que, assim, olha quanto ganho que se tem. E que não está escondido, não está extremamente explícito ali para todo mundo. Uma coisa que foi legal, a gente, agora no retorno da pandemia, deixa eu tentar ver vocês um pouquinho só. Agora no retorno da pandemia, a gente dividiu, está sendo atendido metade das crianças no período da manhã e metade no período da tarde. E os educadores que atendem as crianças à tarde, daí não é comigo, falaram assim, Paula, a gente está tentando seguir o desenho que você faz da rotina, e não está dando certo. Daí eu falei assim, não vai dar certo mesmo, o que dá certo é quando você faz junto com eles, porque daí tem sentido. Então, não adianta, por exemplo, eu dar um planejamento pronto, e a pessoa só vai copiar na frente da criança. Não, é para ir dialogando junto com a criança sobre isso. Então, o gostoso é quando vai para além, né? Exato. Essa é a nossa luta no Viva, né? Que a gente sempre fala, gente, é uma questão de concepção, ela é anterior, porque senão, se a gente tiver que dar o tempo todo modelos prontos, a gente vai ter que dar modelo pronto o tempo todo. Porque cada escola vai ter uma realidade, cada professor vai ter uma realidade, cada turma tem uma realidade. A turma da manhã é completamente diferente da turma da tarde, em maturidade, né? Nesse diálogo, enfim, assim, muda completamente. Então, não tem uma coisa pronta, tem a sua intenção, né? Eu acho que é o professor ter esse olhar sensível e essa intencionalidade pedagógica em tudo que ele faz. Sim. A clareza dessa intencionalidade, né? Sim. Eu vou passar mais rapidinho, Cris, porque, de acordo com a minha nota, era para eu ter terminado essa fala até aqui, era para eu ter terminado até às 7h15. Vou ficar quietinha, então. Vou deixar você... Não, porque senão eu interrompo toda hora. É que eu sei que é horrível você ficar falando sozinha, mas adoro. Então, vamos ouvir, porque tá gostoso. Então, tá bom. Aqui eu coloquei 2 fotos do Brincar Livre,
porque brincar é essencial na creche. E essencial, na minha opinião, até adulto, viu, gente? Até na faculdade a gente gosta de brincar, é muito divertido. Mas o brincar da creche muitas vezes é confundido com jogar os brinquedos lá e abandonar a criança naquele brincar, que muitas vezes pode ser muito gostoso, mas não tem a escuta do adulto, né? Então, tem até a Montessori, tem um texto dela que fala dos 10 princípios montessorianos, e o 7º fala: respeite a criança que não quer participar, que prefere só olhar e brincar em determinado momento, quando você estiver segura, ou, de repente, prefere só ficar quietinha mesmo. E o 8º princípio fala assim: ajude aquelas que estão à procura do que fazer. Então, é muito sutil, gente, a gente perceber quando que a gente tem que intervir e quando a gente tem que ficar calado só observando. Aqui, por exemplo, as crianças começaram, 3 crianças começaram a correr, daí eu percebi que as outras só estavam olhando, eu falei, não, vamos todo mundo correr, vamos atrás, e daí foi aquela folia. Já nesse caso, esse menino começou uma investigação em relação a tamanho, e começou a empilhar os blocos, ele inclusive pediu, as outras crianças vieram se aproximando, e daí teve que erguer uma no colo para pôr lá no alto. Ele inclusive pediu para mim, amanhã você põe o outro de tamanho. Ele quis que colocasse no dia seguinte o mesmo brinquedo, então ele está me ajudando a refazer o planejamento. Então, é muito legal esse processo. Vou passar para a próxima etapa para ir mais rapidinho. A organização dos espaços é fundamental, principalmente quando a gente quer que a criança seja protagonista. Eu não organizo o espaço aleatoriamente, eu organizo a partir do que as crianças me contaram. Então, por exemplo, aqui eu estava tentando uma investigação comparando areia e farinha. Então, ao longo da semana, eu trouxe, por exemplo, na segunda-feira eu trouxe areia com pratos, potes e algumas até imagens de gente fazendo bolo, de gente mexendo na comida. Daí, na terça, eu trouxe a mesma areia, só que eu trouxe com escova de dente e tubos. Na quarta, eu trouxe a farinha com pratos, com panelas, com colheres. E daí, na quinta, eu trouxe a farinha com a escova de dente e os tubos. Então, para eles irem percebendo, aí já era a minha intenção de exploração a partir do interesse deles pela areia, deles ampliarem esse repertório com outras texturas, e às vezes é a própria criança que me mostra o que eu tenho que fazer. Nessa daqui de baixo, era um grupo de crianças que gostava muito de fugir. Não sei se vocês já passaram por isso. Fugiam e se escondiam. Às vezes a gente ficava uns minutinhos procurando elas pela creche. Teve uma vez que eu encontrei um debaixo da mesa do refeitório, sendo que estava todo mundo brincando em outro espaço. Então, eu comecei a preparar os espaços para recebê-los já com esconderijos. Vamos brincar de esconder, mas vamos brincar de esconder num espaço mais seguro. E vamos levar essa brincadeira para o grupo como um todo. Se são só 3 crianças, vamos levar isso para a coletividade, né? Essas outras 2 fotos, acho que falam por si só o tipo de proposta que podem levar, né? Pode ser assim, não era obrigatório, por exemplo, que eles colocassem os pinos de um jeito, era só uma instigada nas crianças, né? Vou passar rapidinho. Aqui é uma investigação já elaborada. Então, é uma investigação coletiva sobre a água. Então, eu organizo o espaço, eu organizo, inclusive, esses coletes, que daí não vai molhar muito a blusa deles. Eu confio nas pesquisas que eles vão fazer e deixo rolar. Uma coisa que é muito importante quando as crianças estão brincando ou estão fazendo as próprias pesquisas e ainda não precisam da intervenção do adulto, como eu disse antes, é você não elogiar antes da hora. Nossa, que legal isso que você fez. Muitas vezes a criança daí desiste de ir além. Ela poderia, de repente, fazer uma coisa ainda mais espetacular, mas pronto, já ganhei a aprovação do adulto, posso parar por aqui.
Então, é muito importante a gente também saber ter esse cuidado na hora de deixá-los explorar e fazer elogios, muitas vezes, assim, a hora que eles solicitam, né? É sutil, mas dá para perceber. Tem também a investigação que não sou eu que proponho, que acontece por conta. Então, aqui nessa imagem, dá para ver o trabalho que esse menino desenvolveu. Eu poderia dizer, ele ficou 20 minutos no balanço, ninguém mais pôde balançar. Ou eu posso dizer, olha quanta pesquisa ele fez com o copo. Então, ele está com um copo, ele está empurrando e está vendo como que o copo se equilibra ali. Então, aqui o copo está de pé, aqui o copo está deitado, aqui o copo já caiu, aqui ele encostou no corpo enquanto balança. Então, ele está trabalhando, ele não está monopolizando o espaço. Próximo, deixa eu ver, aqui. Aqui, antes disso, deixa eu voltar um pouquinho. Onde será que eu paro a apresentação? Ali embaixo. Achei. É que eu ocultei. Tá. Agora você parou. Agora eu parei. Deixa eu só pegar o celular que eu joguei no chão sem querer. Gente, que delícia, né? Voltei. Que delícia ouvir tudo isso. Queremos mais. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que eu estava falando do meu inacabamento, né? O meu planejamento tem mudado muito. E lá naquela página do Instagram que eu falei que eu estou seguindo, da escutatória, ela propõe um tipo de investigação diferente. E essa foi a primeira semana que eu fiz isso. Eu crio imagens assim, não sei se vai dar para ver bem. Então, eu estou chamando de exploração. Aqui está desenhado pedaços de papel, penas e potes com tampa. E o tchan, gente, que foi encantador essa semana, eu estou babando ainda, estou apaixonada por essa parte, é por isso que eu parei a apresentação para compartilhar, é que o fato de você fazer uma pergunta para a proposta faz toda a diferença. Então, para essa proposta que é penas, papel e potes, a minha pergunta era, de que forma as crianças interagem com as penas? Isso guiou meu olhar, isso guiou meu registro, e isso me fez ver muito mais coisas do que se eu tivesse deixado ao Léo. Já essa proposta, ela é ruim que está dando reflexo, né? Mas dá para ver a exploração. Dá para ver a exploração. Papel crepom, barbante e prendedor. E a pergunta que eu fiz foi, como acontece a interação entre as crianças durante a construção do varal de crepom e sua exploração. Então, aqui, o foco do meu olhar não estava na materialidade, estava na relação entre as crianças. Tanto que teve uma hora que a criança foi pôr o crepom pendurado no varal, ela falou, opa! Uma outra criança que estava de costas para ela já falou, opa! E daí virou... Então, o meu olhar estava focado para isso. Então, no meu planejamento agora, eu não ponho mais varal de crepom, eu ponho a pergunta, e está sendo muito legal essa proposta. Então, é uma dica que eu deixo. Daí tem uma outra que eu fiz, que é assim, que é copo descartável, papel e ventilador. E a pergunta é, qual relação as crianças estabelecem com o ventilador? Que é um objeto diferente. Daí, eu peguei esse não vai dar tanto para ver, tem aqueles pirulitos de jogar assim, ó, que voa, o helicóptero, o de assoprar o foguete, e um outro que estica a bexiga. Depois eu posso postar para vocês verem. Que é, qual forma de fazer voar as crianças buscaram mais? Então, cada pergunta que eu faço vai direcionando o meu olhar, e eu vou aprendendo mais sobre as crianças. Então, estou mudando o meu planejamento, a minha forma de investigar o que a criança está investigando. Isso é muito gostoso. Vou voltar a compartilhar, tá? Joia. É uma outra forma de direcionar o seu olhar, né? Principalmente. Qual o seu objetivo naquele momento? Sim, sim. Ai, eu estou apertando o botão errado. Acho que é uma janela que eu tenho que pôr. Isso. O próximo slide
é sobre um momento de adaptação que a criança não queria brincar de jeito nenhum, essa daqui de trás, e quando ela se conecta com uma outra criança, ela fica mais à vontade e aproveita e consegue curtir a creche. Então, a importância dessa conexão. Eu escrevi uma poesia ali, mas nem vou ler por conta do horário, mas eu queria destacar aqui que no momento de adaptação, a criança chora, a criança pede a mãe, ela pede atenção e carinho, e o colo do adulto tem que ser mediador entre a criança e as outras crianças, porque o adulto só para ela tem em casa. Ali é um espaço diferenciado de trocas, e eles trocam muito uns com os outros. Às vezes eles se aproximam, tinha uma criança chorando e veio outra de longe, acho que estava incomodada com o barulho, pegou e deu um abraço e saiu. Eu achei tão bonitinho. Já teve uma outra hora que outra criança estava chorando e essa foi lá e tampou a boca dela. Cada criança é de um jeito. Então, teve até uma história engraçada, esses dias tinha uma menina chorando muito, 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 o Wellington, que está aí comigo, pegou ela no colo para acalmar ela um pouquinho, e uma criança se aproximou, ficou conversando, até a menina se acalmar. Depois os dois deitaram no colchão, depois do almoço, depois de um tempão, e esse menino se aproximou e ficou fazendo carinho na mão da menina que estava chorando há uma hora atrás. E ele perguntou: ô Paula, qual que é o nome dela? Eu falei: Gabriela. E o seu? Ele falou: o meu não é Gabriela. Super bonitinho, como as relações vão se estabelecendo, adoro. É muito importante escutar as crianças. E aqui eu trouxe essa imagem porque eu levei caixas aleatórias de papelão, adoro brincar com caixas, e foi um sucesso, gente. Daí eu falei assim, bom, no meu planejamento vou pôr isso, vou criar um espaço de exploração com caixas de papelão. Então, pus caixa grande, caixa alta, caixa pequena, tampa de caixa, rasguei uns pedaços e pus pendurado no muro. Ninguém quis brincar, gente. Ninguém. Apesar de eu ter escutado e ter planejado de acordo, eles preferiram brincar com areia, que era um outro espaço que estava organizado em outro lugar, justamente para trabalhar a livre escolha da criança, né? Então, ao invés de ir na caixa, eles quiseram brincar com areia. E esse trabalho com areia levou a minha proposta que eu fiz depois, com a farinha e com a areia. Então, tá meio fora de ordem, mas é isso. Às vezes, o novo supera o que eu ouvi da criança anteriormente. Às vezes, a criança quer dar continuidade àquela investigação que ela está fazendo. A gente tem que ter sempre esse olhar atento e fazer essa reflexão, muitas vezes junto com as crianças, né? A cultura. Esse slide eu pus e falei, tomara que não dê rolo, né? Porque a gente fala muito que na creche o conteúdo é a vida. E é mesmo, o conteúdo é a vida. Mas tem o patrimônio sócio-histórico-cultural, que também deve ser colocado em prática, que a gente também tem que trazer para as crianças. E o Paulo Foch fala muito disso. Tem uma live, eu não sei se é dele ou se é da Maíra, que eles dão um enfoque justamente nisso, nos conteúdos da creche. Creche tem conteúdo, educação infantil tem conteúdo. E eu separei um trechinho do Paulo Foch para ler para vocês, que diz assim: uma escola que tem na curiosidade da criança o motor para estabelecer uma relação entre os saberes e as experiências da criança com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Então, a gente tem que pensar nessa escola. E o Viva trabalha muito isso, né, Cris? Se quiser abrir o microfone e contar um pouco disso, dessa aproximação da vida, a curiosidade da criança com o que está, o patrimônio histórico mesmo da humanidade. Sim, sempre tem que partir, né, dessa curiosidade, dessa escutativa, da vivência, dessa experimentação, eu sempre falo que a aprendizagem ela passa pelas mãos, né, e pelo corpo todo, na educação infantil principalmente. Então, é deixar... a observação do aluno é conteúdo.
Sim. Conteúdo para o professor planejar, para o professor trabalhar. Todo o trabalho que a criança faz, todo o olhar, né? E eu acho que aqui você está comprovando tudo isso, que é uma linha e uma abordagem que a gente defende tanto no Viva também. Sim. É uma construção de todo mundo. Esse ano, por exemplo, aqui eu ousei levar a Tarsila do Amaral. A Mara está aí me ouvindo, depois eu até levei a Tarsila do Amaral lá na escola dela, né, Mara? Foi uma delícia. As crianças, elas se encantam pela arte, gente, de tudo quanto é jeito, é maravilhoso, não tem porquê falar assim, ai, não é para dar conteúdo na educação infantil. Eu não estou dando aula sobre Tarsila do Amaral, eu não estou dando conteúdo dessa forma que o fundamental tem mania de fazer, com a qual eu também não concordo, esse jeito que é feito. Eu estou levando a Tarsila do Amaral como repertório para eles. Então, e ao mesmo tempo em que eu estou mostrando toda essa cultura, toda essa beleza que ela trouxe, brincando, apontando as cores, os animais estranhos, a careta que o moço está fazendo enquanto está lá no barco, eles estão também pondo em prática, e eles estão comparando a pintura deles com aquilo, e fazendo avaliações. Teve uma criança que voltou para casa em outro projeto, falando assim, mãe, hoje eu sou Van Gogh. Super bonitinho. Gente, 2 anos de idade, e eles já têm condições de dialogarem com esse saber. Dialogar de uma forma saudável, não de uma educação bancária, sabe? E eles se apropriam. Eu acho essa foto linda, que além de conhecer as obras de arte, fazer suas obras de arte, eles têm a responsabilidade com o cuidado com o espaço, com o material, e o que eles produzem é exposto e é compartilhado por todos. Essa coisa da autonomia é essencial, é uma coisa que é muito viva na creche, né? O cotidiano é conteúdo. E deveria ser em todas as faixas etárias, né? O cotidiano vir para a escola. A gente, inclusive, fez uma reflexão recentemente, a gente pegou aqueles quadrinhos de orientação de como lavar as mãos, né, por conta da pandemia, e a gente estava falando, onde que vai pôr esse quadrinho? Tem que ficar na altura da criança, a criança tem que ver, a criança sabe ler, porque são imagens, vamos confiar nessa criança, e essa criança consegue apertar o sabão sozinho, vai desperdiçar algumas vezes, pode pôr um pouco mais, pode cair. Pode, gente, mas faz parte da vida, faz parte desse aprendizado todo. A gente está com uma criança que adora, assim que abre a torneira, tampa a torneira assim com a palma da mão, espirra água para todos os lados. E a gente vai nessa exploração. O que isso me diz? Isso me diz que eu tenho que montar um espaço de exploração da água para ele poder curtir lá, e aqui entender que tem que fechar a torneira, né? Vamos criar esses diálogos ao mesmo tempo que eu escuto, eu respeito ele, eu proponho também coisas que são interessantes para ele. Confio nesse trabalho. E por último, queria contar para vocês, não, eu pus essa foto linda também, da entrega, como a creche é entrega. Essa foto... Eu fico babando, porque a gente organiza até os espaços na horinha do sono, né? Uma criança que se entrega dessa forma, gente, ela confia tanto no adulto. Bom, vamos para a próxima. Eu só pus porque eu acho linda mesmo. Os registros. O que eu registro, gente? Às vezes, aqui está meu semanário, que eu falei para vocês que já mudou. Às vezes eu registro para minha reflexão. Então, aqui no semanário, eu sempre deixei espaço para fazer uma avaliação no final do dia, ou às vezes no final da semana, se no final do dia não dava certo. Eu mudei um monte de coisa no meu planejamento, mas o espaço de autoavaliação continua lá. Então, por exemplo, nessa terça-feira eu anotei, não conseguimos ir na casinha por causa da chuva, mas a Márcia, que é a educadora da sala junto comigo, show, me ajudou a organizar um percurso no pátio. A atividade de contorno das mãos foi bacana, eles adoraram. Eu anoto isso rapidinho, gente, dá para ver que é corrido ali, só para eu lembrar, e a hora que eu for fazer meu novo planejamento, isso vai ser considerado. Aqui eu anotei outra informação, coloquei, não estou conseguindo fazer essas atividades, porque as crianças chegam todas às 8.
O horário da criança de entrada era das 7 até as 8, que a gente mora num bairro muito de difícil acesso. E eu organizava todo o espaço para as crianças poderem explorar, fazer esse primeiro momento, e todas elas chegavam às 8, então não estava dando certo, eu ia ter que rever todo o meu planejamento. Aqui também, não sei se dá para ver, tá pequenininho, eu até mudei os horários das coisas. Isso foi dia 15 de fevereiro, gente, então eu estava nesse processo ainda de conhecer as crianças, de conhecer o grupo, de fazer combinados, de estabelecer rotinas. Aqui do lado direito já é um outro tipo de registro. É um registro que fica para a turma, contando de algum trabalho. Então, a gente estava ali numa roda, a criança quis revisitar o cartaz, e ela está lendo o cartaz e está dialogando com ele. E esse outro foi exposto no mural que fica para fora da sala, para todas as turmas verem, para quando a mãe chegar, tentar achar o olho da criança. Foi um trabalho muito legal. Os dois tipos de registro comunicam alguma coisa para alguém, né? Um é para mim e o outro é para a turma ou para a comunidade. Aqui tem o registro do trabalho. Então, a gente estava conversando sobre o corpo, olhando a nossa barriga, olhando a barriga do neném, contornando o neném para fazer o registro. E aqui é o registro que a própria criança faz no livro da vida. Isso vai contando a nossa história, né? Tem também registros que a gente faz para a família. Então, eu gosto muito de fazer jornal, e a gente tem também uma página no Facebook da creche, que a gente posta as fotos do dia a dia, e o jornal, esse jornal especificamente, foi das atividades da pandemia, então era um jornal virtual. Tem também o livro da vida, que guarda todas as histórias, então, desde o comecinho, a gente vai anotando as músicas que a gente cantou, do que a gente brincou, e com frequência a gente revisita isso para lembrar os momentos vividos. E daí quem conta essas histórias são as crianças, não sou eu. Tem também esse registro, que foi um registro de pandemia, que é um poema, é a última coisa o último slide que eu queria contar para vocês, então eu vou ler, tá? Chama Marcas d'Água. Ele aprende com o corpo, entrega-se à vivência, está ali como um todo, curtindo a experiência. Quais marcas a atividade deixou? Marcas na parede? Marcas no corpo? Marcas por onde passou? O que observa o menino? O que ficou marcado? O frescor da água ou o calor da parede ao lado? Respostas ele nem precisa, basta estar ali por inteiro, mergulhado na própria vida, sem regras e sem roteiro. Então é isso, gente. Tem também... Só tudo isso, né? Só tudo isso. Só isso, tá, gente? Tá fácil. Tem também 3 slides, mas eles são de fotos que eu queria que daí vocês trouxessem perguntas para mim, para a gente ir conversando. Eu não sei se dá tempo, porque já é 7... Você costuma terminar bem no horarinho, Cris? Como que você faz? Depende muito de como o grupo tá, né? Então, se eles estão com sede de conhecimento, a gente vai e dá uma esticadinha aí, pelo menos 5, 10 minutinhos, gente. Aproveitem, tirem as dúvidas, porque é um trabalho incrível, né? Eu acho que essa sensibilidade que fica desde do primeiro olhar, né, de realmente estar entregue. Eu acho que a primeira entrega aí é sua para essa turma, para essas crianças, né? A Elisângela Lima levantou a mão, fica à vontade, Eli. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a Paula pelo convite, essa querida aí que sempre troca, compartilha coisas dela, essas experiências incríveis. E eu gostaria de perguntar, assim, Paula, sobre o planejamento, né? Você disse que o seu planejamento parte das crianças. E como você diz, às vezes, mesmo partindo das crianças, não dá certo, não que não dá certo, às vezes as crianças não têm um interesse, né? E aí você faz uma nova escuta e planeja novamente. Como você faz isso? Eu gostaria de saber também sobre a rotina, se você coloca
a rotina também, todos os dias na lousa, ou nem sempre? Então, a primeira pergunta daí é sobre o planejamento, né? O planejamento, principalmente nessa fase que a gente está, por exemplo, de adaptação, ele tem muitos ajustes. E nada impede que uma atividade que eu pensei em fazer hoje, eu tente novamente amanhã. Então, uma coisa que aconteceu essa semana, por exemplo, uma criança nova tem chorado muito. E isso está desestabilizando bastante o grupo. Então, nem adianta eu insistir com uma proposta, porque ninguém vai curtir. Então, a gente fica tentando outras estratégias para que a criança depois possa participar daquilo em outro momento. As crianças nessa faixa etária, elas gostam muito de repetir atividades. Então, a gente não considera, primeiro não considera conteúdo dado, mas muito menos na creche. Assim, eu trabalhei uma vez com penas, pronto, eles exploraram as penas. Não, essa exploração vai retornar em outros momentos, às vezes do mesmo jeito, ou às vezes diferente. Então, tudo isso é adaptado. E é muito tranquilo, viu? A gente muda ali na hora, às vezes. Dá uma baguncinha mais na cabeça dos adultos. As crianças entendem super bem. A gente vai lá no plano de trabalho que estava desenhado, a gente risca e desenha outra coisa por cima. É muito simples, é preto no branco, assim, eles entendem. E às vezes eles estão tão desbaratinados, assim, por exemplo, com o choro que aconteceu essa semana, que eles nem se ligam na rotina. Tem uma criança que está precisando, você falou agora do papel, né? Essa coisa da escrita. Eu tenho feito em papel. Dos outros anos eu sempre punha ou naquele painel, logo na entrada, e as crianças olhavam ali, ou a gente punha direto no livro da vida. Dessa vez, a gente está escrevendo no papel, a gente põe fita crepe e o papel vai com a gente nos lugares. Então, a própria criança fala assim, gente, agora a gente vai para o café, quem que vai pegar o papel? A criança levanta, ela tira assim o durex com todo cuidado, segura o papel e leva e gruda na parede do refeitório enquanto a gente está comendo. Então, tem sido muito legal esse processo. Então, nesse momento, eu estou fazendo assim, com o papel. Às vezes é de outro jeito. Às vezes eu sinto que as crianças naquele dia não vai rolar nem escrita a rotina, vai ser diferente. Então, tem todo esse olhar do professor, do educador que está ali, que vai guiando essas decisões. Nem sempre é fácil, eu aprendo diariamente. Não tem muito como saber. É um olhar, às vezes, é uma sensação. A gente brinca muito, já deu, né, o tempo dessa brincadeira. A gente fica lá 5 minutos, foi suficiente. Eu falo, ai, gente, mas eu planejei só 8 coisas para essas 3 horas. Mas eles querem mais. Daquele dia eles estão agitados. O que não me faz concluir que no dia seguinte eu vou precisar ter 15 atividades. Talvez no dia seguinte eles estejam mais calmos e precisem só de 5. Então, é o que a Cris falou no começo, requer resiliência do adulto. Quando você está com a criança, você segue ela. Esse é o verdadeiro protagonismo, né? É deixar a criança dar o tom. Quanto tempo eu vou ficar? Às vezes, alguns professores me fazem essa pergunta, assim, mas quanto tempo eu fico na vivência? Quanto tempo eu fico na investigação? E às vezes você fica muito mais do que você imaginava ou muito menos, é muito relativo, né? Eu acho que novamente, sensibilidade e permitir, e se permitir criar e desconstruir para reconstruir, né? Flexibilizar mais o seu olhar também. O Wellington aí levantou a mão. Ele está aí, cheio dos sorrisos. Eu já quero saber de você também. Eu já vou te convidar, pode se preparar. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu quero aqui parabenizar demais a Paulinha, porque esse período que eu estou trabalhando assim junto com ela tem sido ótimo, maravilhoso. Eu trabalho lá na creche junto com ela, só que no período da tarde. Só que o que acontece, por conta de alguns profissionais do período da manhã ainda estarem no grupo de comorbidade e não voltaram ainda,
Então, a tarde está consideravelmente tranquilo e eu fui remanejado para amanhã até cobrir esses espaços. E, assim, que sorte a minha, porque, assim, trabalhar com a Paulinha é maravilhoso. Eu já tinha trabalhado no Maternal 1 por 5 anos, e eu tô lá na creche há 7 anos e meio, quase. E, assim, eu já trabalhei na sala da Paula, só que em contraturno. Só que a gente sempre se falava, conversava e tal. E dessa vez eu tô trabalhando diretamente. Então, tem vezes que eu chego lá na minha sala, que fica do lado da dela, e eu tô lá planejando um espaço, aí ela chega, ai, amigo, você já planejou, que lindo, não sei o quê. E aí a gente sempre vai fazendo as atividades juntos também. E eu quero aqui super agradecer esse convite que ela me fez, porque a gente embarca em muita coisa, a gente faz muita loucura lá, e por isso que a gente se dá tão bem. E eu quero deixar um beijo aqui, Paulinha, para você também, dizer que eu sou seu fã, já te disse isso muitas vezes, mas eu quero dizer para todo mundo aqui. Tá gravada, hein? Tá gravada. Incrível que você é, para ficar registrado mesmo. E eu quis falar também, porque tem um amigo meu que vai fazer uma live daqui a pouco, parece que eu vou ser convidado também. Surpresa! Então, quero deixar aqui registrado, né, o quão abençoado eu sou por estar, assim, trabalhando durante esse período com a Paula. Obrigada, amiga. Que delícia. Que delícia, que delícia. E eu sou assim, viu, Cris? Quer vir comigo? Vamos que eu vou pôr você na bagunça. Vai trabalhar, vai escrever. Já pus trabalho para ele. Falei, Wellington, vai escrever uma mini história sobre isso que a gente observou hoje. Hoje você que vai fazer o registro de tal coisa. Vamos pôr a mão na massa. Então, queria até depois, se possível, deixar meu contato no chat. Quem quiser conversar comigo qualquer coisa, eu adoro essas trocas. Como vocês viram lá no primeiro slide sobre planejamento, essas trocas me alimentam o meu planejamento. Eu levo coisas mais gostosas ainda para as crianças, a partir do que vocês me contam também de vocês. Que legal, gente. E aí, olha só, que reconhecimento, né, de professor para professor. E aí a gente escuta tanto, mas professor não é reconhecido. Gente, é como você coloca, né? Eu acho que vai muito dessa entrega. Eu acho que o que fica hoje para a gente é a entrega, o quanto é importante. E a Paulinha, ela tem essa humildade, ela tem essa coisa do vamos junto, da partilha, sabe? Não é meu, é das crianças, né? Realmente a criança está em primeiro lugar. A criança não está no centro da aprendizagem, no planejamento, está na vida. E aí isso tem uma outra dimensão, né? A gente começa a entender educação até numa nova perspectiva. Paulinha, obrigada, né? Obrigada. Dá vontade de ficar aqui, mais uns 3 dias. Tenho certeza que você tem história para 3 dias seguidos aqui. E que delícia, assim, que encontro maravilhoso. Obrigada a todos que participaram. Espero que vocês estejam com o coração cheio, como eu estou, e mais um pouquinho apaixonada pela minha profissão. Gostoso. Né, tem o telefone aí da Paulinha, quem quiser falar, quem quiser tirar alguma dúvida aí com ela. E muito obrigada, gente. Muito obrigada, Paulinha, por tanto. Sem palavras para agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu tinha preparado os últimos 3 slides para a gente ficar meia hora conversando sobre eles, mas me atrapalhei na organização dos horários. Não, eu também ajudei na desorganização, mas é isso, né? É o bate-papo. É o bate-papo e a gente quer participar também. Gente, boa noite. Muito obrigada novamente. Semana que vem estaremos aqui com mais papo de professor, mais mão na massa aqui para vocês. Um beijo, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Eu amei os poemas, viu? Já adorei a ideia aí. E olha como desperta, né? Sim. A sensibilidade tá a flor da pele. E aí ela transborda em poesia, em poemas. Coisa mais linda. Parabéns. Obrigada, Adoro. viu? Obrigada eu.
Um beijo. Tchau, tchau.